Melhor ser triste aqui em São Paulo. Mas queria cumprimentar o presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem eu tive a honra de trabalhar, que me convidou para ser ministro, e eu fiz uma loucura na época, que foi levar o Lepic para cuidar dos eventos do presidente Fernando Henrique. Quanta irresponsabilidade, né? Mas deu certo. Governador Goldman, também, que me deu o prazer de convidar para ser secretário de Cultura em São Paulo. Ao querido Vitor Michauskas, que na minha época de FAAP não tinha esse teatro tão agradável. Chico Graziano, ao Júlio Semeghini, aos meus amigos Bruno Covas, o Zé Aníbal e o Ricardo Trípoli. Esse processo de prévias tem sido interessante, porque tem feito o partido se aproximar, e principalmente alguns, ou nós mesmo, pré-candidatos, conversarmos. Temos conversado muito mais do que usualmente, tem sido bastante positivo e construtivo. Mas indo direto ao ponto que nós precisamos, eu resolvi, ao invés de falar conceitualmente, procurar particularizar algumas coisas. E aí, em função dos 5 anos que fiquei na prefeitura, é que pude sentir de perto o desejo das pessoas, a cobrança das pessoas. Algumas coisas importantes foram ditas aqui, e o Chico, o presidente, estava falando da democracia 2.0. Uma das coisas que eu vi nesse período foi o quanto as redes hoje são fundamentais na gestão da cidade. 80% das demandas que eu recebia da Secretaria de Subprefeituras eram através do Twitter e através de e-mails, com uma interação fantástica, porque o cara me mandava a cobrança, eu respondia já pedindo providências ao subprefeito e avisando a quem mandou a pergunta que se em 3 dias o assunto não tivesse resolvido, para, por favor, me informar. Então, obviamente, aí as coisas aconteciam. Mas com relação à questão sustentabilidade, acho que uma das coisas, uma definição boa para a sustentabilidade de uma cidade é a cidade que é amigável, a cidade que as pessoas têm o prazer, ou têm prazer em viver e se instalar. E eu acho que para isso você tem que ter uma cidade cuidada, uma cidade agradável de se estar, obviamente dentro do possível, em função das dimensões do próprio lugar. É o caso de São Paulo, uma cidade grande como a nossa. Queria cumprimentar o Sidney Beraldo também, que está aqui, o Ricardo Montoro, que eu não tinha visto, desculpa. Então, e para isso, para a cidade ser agradável, e a gente percebe, é uma prioridade das pessoas, que as ruas estejam limpas, por exemplo, e se estiverem limpas, as pessoas manterão limpas. Que as praças tenham seus gramados cortados, que as flores estejam em ordem, que os buracos, que são cerca de 1000 buracos por dia que surgem em São Paulo, todos os dias, em época de seca, daqui para frente são 1500 com chuva por dia, mas que esses buracos sejam tampados, que as calçadas estejam em ordem, como disse o presidente Fernando Henrique. Higienópolis, que é um bairro que tem pessoas mais velhas, a gente vê, o que não é o caso do presidente Fernando Henrique, o bairro das piores calçadas de São Paulo. E São Paulo tem 30 mil quilômetros de calçadas, não tem por que elas serem no estado que são. São 1,5 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência que existe em São Paulo. Mais 1,5 milhão de pessoas que têm algum tipo de restrição de locomoção, ou obesidade, ou idade, ou dificuldade de visão. Calçada, não adianta dizer que é responsabilidade do proprietário do imóvel, porque isso daí há 40 anos é assim, há 40 anos não funciona, portanto tem que mudar, e calçada tem que ser acessível e permeável. Isso é uma das coisas fundamentais. Então, a limpeza pública, a beleza da cidade, esse é um lado importante. Outro aspecto que acho que é importante, numa cidade do tamanho de São Paulo, que teve um crescimento desordenado, é ver o seguinte, que planejamento funciona. Áreas que foram bem planejadas em São Paulo, e aí você pega um exemplo, o próprio Pacaembu, aqui, ou região, o City América, que é lá em Pirituba, ou City Lapa, ou Jardim América, que foram planejados na década de 1910, são áreas bem preservadas e verdes até hoje. Outras áreas da cidade, no crescimento desordenado da década de 70, pega a região sul, toda a área de mananciais, integralmente ocupada, onde você não encontra um fio de grama a mais. E áreas que hoje ainda não tem saneamento. Mesma coisa a Zona Leste. Zona Leste, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, parece uma laje. Você não tem uma árvore, um bosque, não tem nada. Agora, isso dá para reverter, criando parques, arrumando o lugar,
abrindo os espaços, parques lineares e etc. Mas ainda tem áreas boas, por que não planejá-las? A região sul, você tem Parelheiros, tem a cratera de Colônia lá, que é um fenômeno, um negócio fantástico, mais de 100 e tantas cachoeiras, 300 produtores rurais. Se você não planejar, não organizar isso, Parelheiros vai ter o mesmo destino que teve o resto da Zona Sul, o Boimirim, Cidade Ademar, etc. E eu vi em Parelheiros, quando eu era presidente do Conselho da Eletropaulo, antes da privatização, já tinha um problema com as linhas elétricas de eletricidade que chegavam lá. Hoje, esse mesmo problema continua. Portanto, o que foi feito? Para planejar o desenvolvimento dessa região com ecoturismo, com turismo de aventura, com uma série de coisas. Mesma coisa a Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes vem destruindo aquilo que tem de bom, que são suas áreas verdes. Por que não planejar? Por que não arrumar aquilo? Levar algumas atividades para lá, que é uma coisa fundamental. O Trípoli falou, aliás, é Aníbal, da distância, ou o Trípoli, 2 horas. Cidade Tiradentes, para chegar alguém que mora lá, que não tem emprego, a primeira agência bancária de Cidade Tiradentes foi para lá 3 ou 4 anos atrás, são 45 quilômetros até o Parque Dom Pedro, 2 horas e 20 de ônibus com 72 paradas. Isso não é vida para ninguém numa cidade como São Paulo. Precisamos oferecer mais. O transporte que estava sendo falado também é uma coisa, todo mundo sabe que precisa mais transporte público, precisa mais metrô, etc. Mas por que não melhorar a qualidade, como disse o presidente? Hoje nós temos a CPTM, que é o maior modelo de que você pode transformar um negócio que era um símbolo da ineficiência e da destruição, que era a CPTM, os trens urbanos de São Paulo, num modelo melhor ou tão bom quanto o metrô. Basta pegar qualquer linha para a Zona Sul ou para a Zona Leste de São Paulo. Os trens espetaculares, com frequência cada 8 minutos entre um e outro, muito perto do metrô, que hoje é cada 2 minutos. Quer dizer, por que não melhorar o asfaltamento dos corredores de ônibus e fazer mais corredores? As empresas de ônibus são privadas, portanto, muito mais fáceis de você melhorar ou obrigar com que elas melhorem a qualidade dos assentos, a qualidade dos ônibus. Os pontos não tem que estar esculhambação que as pessoas não têm onde sentar, eles são todos a céu aberto, quer dizer, com chuva, com sol, o passageiro que se vire. Os motoristas têm que ser mais bem capacitados, quer dizer, você pode controlar e apertar os controles em cima disso. Em relação a preservar as águas, se nós quisermos cuidar dos nossos rios, Pinheiros e Tamanduateí, nós precisamos fazer programas como foi o Córrego Limpo, feito pela Sabesp em parceria com a Prefeitura, onde são 100 córregos que foram canalizados, feitas as ligações e pararam de despejar de detritos, no caso aí, na represa de Guarapiranga. Tem que ser feito isso muito mais. Quer dizer, o saneamento na Zona Sul, a Capela do Socorro, pedaço do Mboi, pedaço do Campo Limpo, Cidade Ademar, você tem que pôr saneamento, no mínimo as fossas ascéticas, para não contaminar mais o lençol freático das nossas águas. Ou seja, isso são todas coisas que são possíveis de serem feitas, e as pessoas querem isso, as pessoas querem serviços de qualidade,